Se você quiser uma questão que resume um conteúdo enorme, tanto de reações orgânicas quanto inorgânicas e teoria ácido-base, essa é a questão que você precisa. Vem com a gente. Essa é uma questão simplesmente fantástica. Veja conosco. Enem 2022, prova de segunda aplicação. A fim de reaproveitar o resíduo de um processo industrial, cuja composição está indicada, foi proposto um tratamento seguindo o esquema de separações apresentado. Os componentes do resíduo que estão presentes nas frações 2 e 3 são, respectivamente. Cara, essa é uma questão fantástica porque ela vai transitar por diversos conceitos importantes. Então, fique atento conosco. Inclusive, vamos resolvê-la nesse esquema um pouquinho maior para que a gente possa explorar bem mais essa informação. Combinado? O que significa isso aqui? Você tem uma solução contendo 4 componentes de um resíduo industrial. Nesse componente industrial, você tem fenol, que eu vou escrever de Fe, ácido acético, você tem a anilina e você tem a acetona. Combinado? Esse componente, ou esses componentes, estão misturados em éter etílico, que é um solvente orgânico, que não mistura-se com água. Isso significa que se nós misturarmos esta solução deste resíduo em água, nós vamos ter duas fases. Nós vamos ter a fase etérea e nós vamos ter a fase aquosa. Agora, qual é o conceito importante para, nessa mistura, ele retirar, extrair componentes dessa fase etérea para a fase aquosa? A intenção, o pensamento deste rapaz que está fazendo esse processo é que a cada momento que ele adicionar água com algum componente, ele vai fazer a retirada de um deles dessa fase etérea. Vamos ver a primeira parte? Ele adicionou o quê? Bicarbonato de sódio, que é um sal de característica básica. Como que você sabe disso? NaHCO3. Você tem o cátion Na+, e o ânion HCO3-. Se você perceber a origem da base e do ácido, você vê que você tem uma base forte e um ácido fraco. Logo, a característica deste sal é de um sal básico. Se este sal é básico, ele tende a reagir com quem? Com um ácido. E desses 4 componentes contidos aqui nessa solução de fase etérea, qual é o ácido, vamos dizer, absoluto? O que realmente tem uma característica ácida mais forte? É o ácido acético. Como que vai ser esse processo, então, de reação? Vem comigo aqui. O ácido acético, H3CCOOH, quando em contato com uma solução aquosa de NaHCO3, ele vai formar um sal de ácido carboxílico. Opa, não é água não, H2CO3. Este sal de ácido carboxílico tenderá a ser mais solúvel na fase aquosa que na fase etérea. Então, nesta primeira etapa, o que você fez aqui em cima? Você conseguiu migrar o ácido acético para a fase aquosa. Então, se o ácido acético agora está na fase aquosa, basta que eu faça o quê? Um processo posterior de separação e retirada para ter, então, o ácido acético. Mas eu já consigo decifrar aqui, neste primeiro momento, quem eu tenho na minha fase aquosa 1. Aqui na minha fase aquosa 1, eu tenho o ácido acético. E na fase etérea 1, eu tenho quem? Eu tenho o fenol, a anilina e a acetona. Ah, bacana! Então, o que acontece? Esse procedimento aqui vai acontecer novamente? Vai, mas ele vai acontecer novamente de qual forma? Eu vou ter aqui, opa, vamos desenhar mais bonitinho, né? Eu vou ter novamente o resíduo. Nesse resíduo, eu não vou conter o ácido acético, mas eu vou conter o fenol, a anilina e a acetona. Vou ter então aqui a fase etérea e vou ter aqui a fase aquosa. Nessa fase aquosa, para ficar aqui bem completo, aqui nós tínhamos o NaHCO3. Nessa fase aquosa, ele vai colocar o NaOH. Beleza. Quando ele coloca nessa segunda fase o NaOH, qual é a intenção? O NaOH é uma base muito forte. Ela é uma base real. Quando eu falo base real, é porque o NaHCO3 é um sal de característica básica. Já o NaOH é uma base forte. Então, ela tende a reagir com todos os ácidos, ou melhor, todos os ácidos e também aquelas substâncias de característica ácida. Que, no caso, vão ser quem aqui? O fenol. Como assim, Peterson? Vamos fazer um lembrete aqui? Quem são os ácidos orgânicos? Ácido
acético, que é mais ácido que os fenóis, que é mais ácidos do que os enóis, que depois vem a água e depois vem o álcool. Isso significa, então, que se eu já retirei o ácido acético com um sal básico, porque basta um sal básico para já reagir com ácido, o próximo da nossa mistura etérea, que tem característica ácida, é o fenol. Então, a base NaOH vai reagir com quem? Vai reagir com o fenol. E nessa segunda fase, quem vai passar para a fase etérea é o fenol. Então, vamos lá ver o que sobrou? Bacana. Fase aquosa vai ter o fenol, que saiu da fase etérea e foi para a fase aquosa em virtude da adição de NaOH. Na fase etérea, sobrou quem? Anilina, mais a acetona. E aí você vai para a terceira e última fase. Nessa terceira e última fase, nós vamos tirar quem? Nessa terceira e última fase, nós vamos separar os outros últimos dois que ainda existem. Na nossa fase etérea, nós temos a acetona e a anilina. E eu vou até utilizar aqui, ó, fase etérea e fase aquosa. Quem que vai passar para a fase aquosa quando eu adicionar agora? O HCl. Agora você já sacou como você vai resolver essa questão. Por que você já sacou? Vem comigo aqui. Se o NaHCO3, lá na fase 1, tirou o ácido acético porque é um sal básico reagindo com ácido, na fase 2, a base retirou outra substância de característica ácida, que é o fenol. Já o HCl, que é um ácido, ele vai retirar quem? Aquela substância de característica básica. E aí eu pergunto para você, entre a anilina e a acetona, quem é básico? Tem amina? É básico. Anilina, amidas, aminas. Tem nitrogênio, você já pode tender à questão da basicidade quando você está falando de componentes orgânicos. Isso porque você tem aqui um par de elétrons que vão ser doados para que você possa capturar ali o H+, fazendo com que predomine o OH- na solução aquosa, que é uma da teoria lá de ácidos de Bronsted Lowry e também de Lewis, que a gente vai rever em alguma questão. Então, se o NH2 representa a questão básica para a anilina, ela vai reagir com o HCl, e esta é quem vai passar da fase etérea para a fase aquosa. Então, na terceira etapa, nós retiramos quem? A anilina na fase aquosa. Então, vamos lá. Na fase aquosa aqui, nós estamos com anilina. E na fase etérea, que ficou lá no final, a acetona. Nossa, então, qual é o comando da questão? Ele pergunta pra gente. As frações aquosas 2 e 3. Fase aquosa 2 é o fenol. Fase aquosa 3, anilina. Então, respectivamente, fenol e anilina, letra A. Ufa! Uma questão aparentemente complicada, mas não é. Mas é uma questão que resume tanto a parte de reações orgânicas, quanto a parte de reações inorgânicas e também as questões sobre misturas homogêneas e heterogêneas. Se foi resolvido rapidamente, se passou um ponto em que você não compreendeu, que você precisa rever, assista novamente de forma mais lenta, para que você possa pegar essas informações. Ficando dúvida, nos procure nas nossas redes sociais, no YouTube ou no Instagram, porque até o Enem, vamos resolver 100 questões para você resumir todo o conteúdo de Química e detonar na prova de Ciências da Natureza. Mas se ficar alguma dúvida, chame-nos no direct ou também no WhatsApp disponibilizado lá no Instagram. Vem com a gente, vamos muito mais longe por aqui.